Bom dia! Seja bem-vindo a mais uma edição do Pão Nosso de Cada Dia 2025, um quadro do canal A Palavra Responde. As reflexões deste ano continuam sendo baseadas na Maratona Bíblica 2025 da CCDP, intitulada The Way. Estamos lendo o Novo Testamento e Salmos, extraindo da leitura 360 palavras-chave para a nossa vida. São palavras que influenciarão nossa vida espiritual, emocional, familiar, profissional e muito mais. Participe conosco das reflexões trazidas diariamente pelo pastor Sinésio Santos. Deus te abençoe. Olá, meus queridos amigos, meus amados irmãos. Mais uma vez aqui, pastor Sinésio, com as considerações da leitura de hoje. E hoje estamos encerrando a primeira sessão do Novo Testamento, que são os Evangelhos, composto aí, por 4 livros, Mateus, Marcos, Lucas e João. E hoje então lemos João capítulo 21. E desse capítulo, como tenho feito todos os dias, extraí uma palavra para nossa reflexão. E essa palavra é chamado. Chamado que no hebraico nós podemos falar kará e no grego kaleo. No hebraico, o verbo kará é frequentemente usado para chamar ou convocar. Ele descreve tanto o chamado divino, como em Gênesis 12:1, quando Deus chama Abraão, quanto um chamado público e pessoal. O conceito de chamado é frequentemente ligado a um propósito específico, como no caso de Moisés em Êxodo 3:4, quando Deus o chama da sarça ardente. Muitas vezes, o chamado envolve o povo de Deus como um todo, como em Deuteronômio 7:6, onde Israel é chamado para ser uma nação santa. Profetas e líderes recebem o chamado para cumprir uma tarefa divina. Um exemplo está em Isaías 6, do 6 ao 8. No Novo Testamento, kaleo é a palavra usada para descrever o ato de chamar ou convidar alguém, como em Romanos 8:30, onde Deus chama os justificados. Outra palavra, klesis, indica uma vocação divina. Em Efésios 4:1, Paulo exorta os cristãos a viverem de acordo com o chamado que receberam. Em João 21, Jesus reafirma e repete o chamado de Pedro. Ele deveria apacentar suas ovelhas. Seu chamado seria contínuo para o discipulado e sacrifício. O papel de João como testemunha fiel é confirmado no versículo 24, consolidando seu chamado apostólico como alguém que dá testemunho verdadeiro. E baseado nessas pequenas informações, baseado na leitura desse último capítulo de João, 3 aspectos eu gostaria de destacar sobre o chamado. Presta bem atenção. Um ato soberano de Deus. Deus chama pessoas específicas para cumprir os seus propósitos. Todos os profetas do Antigo Testamento foram separados por Deus e podemos ler o registro do chamado da maioria deles. Em João 21, Jesus restaura o chamado de Pedro e dos discípulos, relembrando como tudo tinha começado: a pesca infrutífera, a palavra do Mestre e o milagre. Um chamado à santidade. Tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, o chamado é frequentemente associado a viver de maneira santa. Levítico 11:45, 1 Pedro 1:15 falam sobre isso. Ninguém pode servir a Deus de outra maneira. Aqueles que falharam quanto a esse aspecto sem arrependimento foram rejeitados por Deus. No caso dos discípulos, todos eles tinham falhado, Pedro ainda mais ao negar. A fogueira, as perguntas foram momentos de cura e restauração. A resposta ao chamado. A Bíblia apresenta diferentes respostas ao chamado divino, desde obediência imediata, como Abraão, até hesitação, como Jonas. Apesar dos exemplos negativos, os exemplos positivos falam mais alto e nos mostra que vale a pena responder e se disponibilizar para Deus quando Ele nos chama. Além disso, o chamado é pessoal. Não devemos nos importar com o que Deus fala com e acerca de outros. Conclusão: o chamado de Deus é sempre pessoal, transformador e direcionado para um propósito maior. Em João 21, vemos que, mesmo após erros e quedas, Jesus reafirma o seu chamado para Pedro, mostrando que a vocação divina não é anulada pelas falhas humanas.
Assim, cada cristão é convidado a ouvir, responder e caminhar na missão que Deus designou, confiando em sua graça e direção. E quero terminar lendo um texto de Jeremias, capítulo 1, versículos 1 ao 7, justamente o chamado desse profeta. Palavras de Jeremias, filho de Uquias, dos sacerdotes que estavam em Anatote, na terra de Benjamim. A ele veio a palavra do Senhor nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá, no 13º ano do seu reinado. Ele veio também nos dias de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o fim do ano 1º de Zedequias, filho de Jonas, rei de Judá, até que Jerusalém foi levada em cativeiro no 5º mês. Assim veio a palavra do Senhor dizendo: Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te santifiquei, e às nações te dei por profeta. Então disse eu: Ah, Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque sou uma criança. Mas o Senhor me disse: Não digas eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar, dirás. É isso. Por hoje, a leitura de amanhã, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, está na sua tela. Atos é uma nova seção do Novo Testamento, livros históricos, e tem apenas esse livro nesta etapa. Não deixe de ler Atos para amanhã e Deus abençoe a sua casa, a sua vida e a sua família. Até amanhã, se o Pai nos permitir. Tchau, tchau. Conheça os e-books do pastor Sinésio Santos. Materiais escritos para inspirar, ensinar e transformar vidas. São títulos abordando temas como estudos bíblicos, histórias envolventes de ficção, orientações práticas para a vida cristã, capacitação de docentes, comentários bíblicos versículo por versículo. Cada obra é um convite para mergulhar em conteúdos que edificam e enriquecem o conhecimento, ajudando você a crescer em fé e sabedoria. Encontre o título perfeito para sua jornada e compartilhe a experiência com aqueles que você ama. Adquira já o seu e transforme sua leitura em um momento de aprendizado e crescimento.